Olá! Nesse vídeo aqui vamos começar a ver como que as entidades de relacionamento os diagramas de entidade de relacionamento, perdão, são criados dentro de uma ferramenta como o MySQL Workbench. O MySQL Workbench não é uma ferramenta completamente genérica, obviamente ele é feito para rodar mais sobre o próprio MySQL. Ele vem de uma ferramenta chamada DB Designer, que era mais aberta anteriormente, mas o código foi compartilhado, eles, com o passar dos anos, deixaram o Workbench cada vez mais voltado para o MySQL, e hoje em dia ele é uma boa ferramenta para que você possa tratar dessa forma. Dentro do MySQL Workbench, nós temos diversos pontos de conexão, e em geral nós nos preocupamos em abrir uma conexão com o banco de dados para postar comandos e para acessar informações e coisas assim. Mas nós também temos, clicando nesse botão aqui à direita, a possibilidade de gerar modelos. Dependendo da interface ou da versão que vocês estão usando no MySQL Workbench, isso pode ser um pouco diferente, mas em algum lugar vocês vão achar essa aba de Models, mostrando a palavra Models. Provavelmente já mostra esse exemplo aqui, que é um banco de dados chamado Sakila, disponível para que vocês possam ver o design dele. Mas, geralmente junto com a palavra Models tem um mais aqui, onde você pode criar um novo modelo, que é o que eu vou fazer agora. Clicando aqui, você pode ter um conjunto grande de informações aqui dentro, sempre pensando que o MySQL, o Workbench, ele é muito ligado ao MySQL, então ele vai, de alguma forma, fazer com que você tenha uma ligação fácil com o servidor de banco de dados. Você pode fazer importação e exportação de modelos diretamente e outras coisas. O que nos interessa aqui em particular, você pode explorar isso bem na documentação, mas o que nos interessa aqui em particular é o fato de você poder fazer diagramas de entidade de relacionamento. Então, o modelo dentro do Workbench é maior do que somente um diagrama de entidade de relacionamento. Vocês podem ver isso depois na documentação, mas para nós interessa por hora isso daqui. Eu vou clicar aqui para adicionar um diagrama e ele abre para mim essa tela onde eu tenho acesso ao design de um diagrama de entidade de relacionamento, que apesar dele poder ser bastante abstrato, você pode deixar ele num nível abstrato, ele vai certamente já voltar as coisas para a visão do que o MySQL possui. O próprio DB Designer, o software no qual o Workbench foi baseado, ele já tinha essa visão um pouquinho mais física, eu diria. Então, você pode setar os tipos de campos explicitamente, você pode setar functions, índices e coisas assim. Você pode chegar a um nível de design bem próximo do que ele vai ser no banco de dados físico. A única questão que ao que eu me lembro, o DB Designer tentava usar um SQL um pouquinho mais de alto nível, o mais ANSI possível, porque ele se destinava a bancos diferentes. Aqui no Workbench, tudo que nós vamos fazer funciona em uma versão específica do MySQL. Então vocês vão perceber certamente alguns comportamentos bem específicos dele. O design de um diagrama de entidade de relacionamento vai ser feito nessa aba aqui, e basicamente o que vão fazer vão ser criar entidades dentro do diagrama e depois criar os relacionamentos entre elas. Nesse vídeo aqui nós vamos explorar um pouquinho como é que as entidades são criadas e depois nós vamos trabalhar com os relacionamentos dela em particular. Então, olhando aqui os botões que nós temos à esquerda, tem um botão aqui em particular, que é um botão para colocar uma nova tabela. Tem várias possibilidades para você fazer isso, pressionar o T, usar alguns atalhos assim, mas basicamente, se você clicar aqui e então clicar dentro da área de design, você vai ter uma tabela sendo colocada aqui dentro. Não sei se perceberam, mas a hora que eu cliquei aqui para gerar uma tabela, ele mostrou uma série de configurações aqui em cima, que eram bem específicas, né? Qual que é o engine no banco de dados, qual possivelmente o servidor e coisa assim. Eu vou dar um clique duplo aqui, e daí, clicando duplo a tabela, nós temos as informações relativas à tabela aqui em particular, aqui embaixo. Percebam que ele, novamente, é bem físico, escolhe o engine, qual que é a tabela de caracteres e coisa assim. O nome da tabela aqui, nós já voltamos daqui a pouquinho. As colunas da tabela, os possíveis índices que você tem, as foreign keys que vão ser criadas quando você criar os relacionamentos, os triggers que vocês têm dentro dele disponível dentro do MySQL,
opções de particionamento, ele tem uma série de possibilidades bem físicas aqui dentro, das quais nós vamos usar poucas, basicamente nos diagramas, para deixá-los mais abstratos, vai pensar nisso mais de um ponto de vista de tabela, os dados de tabela e os dados das colunas, dos campos que vão estar dentro das tabelas. Clicar aqui em tabelas, eu vou criar algumas tabelas para aquele banco de dados básico de exemplo de pedidos. Então essa tabela aqui vai se chamar clientes. Então a tabela passa a se chamar clientes. Eu vou criar um banco de dados extremamente simples, onde nós vamos relacionar clientes com produtos através de um pedido. Um banco de dados para uma pequeníssima loja virtual, onde você vende algumas coisas, tem uma lista de produtos, tem uma lista de clientes, e você vende algumas coisas para esses clientes em particular. Assim que eu preenchi o nome da tabela aqui, ele me permite ver as colunas que eu vou colocar na tabela, os campos dessa tabela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Assim que eu clico aqui, ele já dei um clique duplo, ele já me sugeriu um campo para essa tabela chamada ID clientes. Pode ser um campo, uma boa sugestão, ele sempre vai dar um ID, alguma coisa, do tipo int, que é um bom campo para ser uma chave primária. Eu vou dar um Enter aqui, ele já criou para mim aqui a tabela de clientes, já mostrou para mim que é o tipo int, e perceba que ele já colocou para mim aqui do lado uma chavinha. Então eu tenho uma chave aqui dizendo que esse campo é uma chave primária, é uma primary key. E ele mostrou isso para nós aqui nas opções do campo. Então, esse PK aqui significa primary key, chave primária, o NN é um not null, então ele obriga o campo a não ser nulo. O que faz muito sentido quando você pensa em uma chave primária. Ela tem que, se é a chave primária, se é o campo que identifica unicamente uma entidade nessa tabela, então ela realmente tem que ser not null também. E eu posso colocar mais informações aqui no cliente, então eu vou dar um clique duplo novamente aqui e vou colocar o nome do cliente, por exemplo. Ele já setou para mim como padrão o varchar, um varchar 45. Se eu não quiser esse tipo, basta eu clicar aqui e eu tenho todos os tipos disponíveis que o MySQL suporta. Os tipos mais simples e básicos aqui em cima, int, varchar, decimal, datetime, blob, tá? Tem um tipo bem popular, e vários outros tipos disponíveis aqui dentro, incluindo tipos, por exemplo, de processamento geográfico, aqui, e JSON e outros. Então, eu posso trocar o tipo aqui à vontade. Não vou fazer isso, vou deixar o varchar mesmo, e posso acrescentar mais campos aqui, se eu precisar. Então, o nome, o endereço, também o varchar 45, cidade, deixa eu aumentar aqui um pouquinho também. A UF, telefone. Sim, nós temos uma série de possibilidades para melhorar aqui dentro. A UF seria mais interessante se colocasse ela como somente um char de 2. A gente pode trocar isso aqui. Cadê o char? Char de 2. O tamanho de endereço, cidade pode ser ajustado aqui, né? Talvez você não precise de tanto espaço para a cidade, por exemplo, talvez precise de mais espaço para endereço, complementação de endereço, SAP, que pode ser interessante, o telefone, a discussão se o telefone é numérico ou não, eu particularmente prefiro deixar em varchar, até porque tem alguns telefones no mundo que possuem letras, mas aqui você pode colocar quantos campos você quiser, ele vai listando isso para você pode ter uma certa ideia de como os campos serão. Vocês percebam que isso aqui ele já tem um aspecto um pouco mais físico, porque os tipos e tamanhos dos campos estão aqui. Isso aqui claramente, uma vez que você termine isso, você pode gerar os comandos para a criação desse banco de dados a partir desse DER. Então você faz uma forward engineering, você gera um script de banco de dados que tem todos os create table, create index, tudo que você precisar para gerar efetivamente esse banco em um servidor MySQL. Tem mais algumas informações aqui dentro, nós não vamos mexer com os índices, mas os campos têm uma série de caixinhas a mais para colocar. Por hora nós sabemos que o PK é primary key. Se você colocar o PK em um checkbox, não é um botão de rádio que é exclusivo. Se você clicar aqui a mais, perceba que a chave primária está no ID do cliente e no nome do cliente. Agora a chave primária é composta de 2 campos. É evidente que uma chave primária com o nome junto não faz o menor sentido, então vamos retirar aqui.
mas você pode colocar quantos campos você quiser na chave primária, só setando novamente aquele EPK. E eles vão compor a chave primária completa da entidade. O not null vai ser colocado junto também. Se você precisar especificamente que alguns campos sejam not null, basta você marcar eles. Então eu preciso realmente que tenha o telefone, não vou aceitar um insert sem o telefone, coisas assim. Todos são not null. Alguns campos você pode marcar ele como unique, então esse campo tem que ter um valor único por tabela. É mais ou menos como a chave primária, só no sentido que a única exigência que o banco de dados vai fazer é que ele seja unique. Ele não vai usar como identificador para aquela chave. Então você pode setar, se por acaso fizer sentido dentro do domínio de dados que você tem dessa entidade em particular, que esse campo seja único aqui dentro. Esse bin é para você usar, tem dois tipos em particular que podem ser úteis para isso. Deixa eu mostrar um exemplo aqui nesse varchar. Ele tem um binary aqui em algum lugar e tem um var binary também. O binary e o var binary, apesar desse binário parecer um blob ou coisa assim, na realidade não. Esse bin, esse binary é relativo a como é que ele vai interpretar um caractere. Então, um campo bin é um campo char, que daí você pode setar o tamanho dele, e tem o bin varchar bin, cadê o campo? O var binary, que é um varchar binário, e isso mostra como é que ele vai interpretar esse caractere em comparações. Então, no caso de um binário, ele converte para a ordem de caracteres numa tabela numérica, então faz as comparações. Isso pode mudar o modo como você ordena ou como você compara, principalmente como ordena, dependendo do caso, e eventualmente as pessoas usam o bin para evitar problemas com diferentes tabelas de caracteres sendo colocadas aqui dentro. Mas o bin é bastante raro que você use. O n é unsigned. Quando você quer um int, por exemplo, unsigned, ele vai ser sem sinal, então não vai começar em 0 e crescer somente, não vai ter negativos. O zf é o zero fill, então não vai preencher com 0 se for necessário aqui dentro. O AI é um auto-increment. Auto-increment, de forma interessante, ele pode ser usado em chaves. Eu vou clicar aqui nesse auto-increment. E o auto-increment faz com que você não precise inserir esse campo em particular. Cada vez que você for fazer uma inserção, ele vai verificar o último campo inserido, o último registro inserido, vai verificar aquele valor e, teoricamente, dar um plus plus, dar um mais mais em cima dele e acrescentar para você. Não necessariamente ele vai fazer mais mais, porque, bem na verdade, os bancos internamente implementam isso de formas que podem ser diferentes. Basicamente, o que você vai ter aqui é provavelmente um escalar ou uma function que vai ter que ser chamada de forma serial, ou seja, se eu tiver 20 mil inserts chegando de 20 mil clientes simultaneamente, provavelmente você vai ter um gargalo aqui, porque ele vai ter que calcular um, depois o outro, depois o outro. Por isso que às vezes são funções escalares que elas acabam dando valores com um salto um pouco maior, mas pelo menos não precisam ficar presas dentro da espera do campo anterior, né? Mas o auto-generated é isso. Você não usa esse campo quando você faz o insert. É geralmente usado para IDs. Quando o ID não tem, quando é uma surrogated key, aquela chave gerada, aquela chave artificial, quando você não precisa ter uma chave que seja realista, no sentido de ser uma chave que é o CPF ou CNPJ ou algo do gênero. Você pode cadastrar o CPF e CNPJ aqui, mas o ID do cliente ele é gerado automaticamente. No auto-increment você tem uma liberdade menor em relação a qual é o número que vai ser gerado. Isso pode não ser interessante em alguns casos. Então, por exemplo, você tem o registro acadêmico de vocês, que eu não sei se o registro de vocês segue uma certa lógica. O meu RA, o meu registro acadêmico, quando eu era estudante de graduação, ele seguia uma lógica baseada no setor da universidade que eu estava envolvido, que meu curso fazia parte, a computação. E, se não me engano, qual o ano e o semestre que eu estava codificado ali dentro também. Então, você tinha essa alteração colocada. Nesse caso, você talvez tenha que gerar isso em código realmente. Caso contrário, basta clicar no AI, Auto Increment, ele vai sempre colocar um plus mais um nesse int para você. E o G, que é o Generated, é um campo bem interessante. O Generated é um campo que é pensado no fato de você precisar de um determinado campo para cálculos e para otimizações, mas você não queria armazená-lo porque é um campo que é baseado em outros.
um exemplo muito bom é se nós tivéssemos, por exemplo, que armazenar aqui qual que é a idade do cliente. A idade do cliente é baseado em quando ele nasceu e em que dia é hoje. Então, você não consegue ter a idade do cliente armazenada de forma precisa, porque uma vez que você coloca a idade dele dentro, ela vai, no mínimo, no espaço de um ano mudar. Você vai ter que fazer uma alteração em cima disso. Então, nós geralmente não armazenamos idades. O que a gente armazena é a data de nascimento do cliente. Então, vou colocar aqui embaixo, inclusive, um campo chamado data nascimento. E esse campo aqui, como é um campo de data, eu vou colocar ele com o tipo datetime, aqui. Então, é um campo data. Eu não preciso do campo data de nascimento, mas eu preciso de um campo, de um campo idade, mas tem um campo data de nascimento. Com o generated, se eu criar um campo aqui chamado idade, por exemplo, e clicar ele como generated, ele abre para mim essa área aqui embaixo, que se é uma coluna gerada com valor de outra, se é virtual ou se é armazenada. Virtual no sentido de que sempre que for pedido ele vai calcular naquele momento, ou armazenada, que se ele armazena e só valida para ver se ainda é o mesmo valor cada vez que você chamar. Mas eu posso criar um campo idade e colocar uma expressão aqui, onde eu escrevo na linguagem SQL, ou provavelmente na linguagem de Store Procedure, que o banco de dados em particular me sugere, me provê. Como que eu faço isso? Basicamente, nesse caso aqui, eu vou ter que calcular em cima do campo data de nascimento qual é a idade dessa pessoa nesse exato instante. Por que isso é útil? Porque você evita que o programador tenha que fazer isso lá na aplicação. Então, você pode só chamar um campo idade, e como é um campo generated, gerado a partir de um dado real, você não tem a preocupação de que ele esteja desatualizado. Outros campos generated, que são até mais simples do que esse, é, por exemplo, o campo de total de um pedido. Então, você tem um conjunto de registros em um pedido, conjunto de produtos num pedido, e cada produto tem um preço, cada entrada de um produto no pedido tem uma quantidade, provavelmente, e no final você tem que calcular o total daquele pedido. É claro que cada vez que você chamar que você carregar os dados, você pode ir lá listar os produtos do pedido, verificar os preços e calcular isso naquele momento. Mas seria útil que o banco de dados talvez já tivesse um campo pronto, gerado para você, com esse preço total. E essa é a intenção também de um campo generated. Então, se você tem atributos, se você tem campos que são dependentes de outros campos, então você pode torná-los automáticos usando esse generated. E colocar aqui uma expressão default, que nesse caso pode ser um select com um sum baseado nos valores dos produtos, com um join que você tenha, e você até armazena ele lá para ele não ficar recalculando isso cada vez que faça. Mesmo que você tenha ele virtual, que no caso aqui ele vai calcular cada vez, esse campo vale a pena já, porque você tem a possibilidade de você evitar erros na programação, quando isso for calculado dentro do aplicativo. Isso por si só já é uma vantagem muito grande. Evitar que o programador erre é muito melhor que corrigir os bugs que ele vai gerar no futuro. Então, diminuindo as possibilidades de erro, você já tem uma chance muito maior de trabalhar com o seu banco de dados. Bom, esses aqui são todos os tipos que nós temos aqui, né? Basicamente, a gente vai usar frequentemente o primary key e o not null. Menos frequentemente o unique. Um exemplo de unique que seria, por exemplo, o CPF ou o CNPJ do cliente. Ele tem que ser único, apesar do ID também existir. Unsigned, eventualmente. O auto-increment, zero field, mais difícil. O auto-increment, frequentemente. E o generate, muito útil para que você possa ter campos que são dependentes de outros e que você não cause, não crie mais carga para o desenvolvimento a partir disso. Nós vamos voltar depois com mais algumas tabelas aqui e ver como é que os relacionamentos acontecem. Até mais!